Então, Jossi, obrigada novamente. Fique bem à vontade, tá? Conduza como você achar melhor, porque justamente o objetivo é a gente fazer uma fala, né? Que todos se sintam bem neste seminário, à vontade para perguntar, né? Para colocar alguma experiência, enfim, né? Então, fique bem à vontade e muito obrigada novamente por ter aceitado o nosso convite. Tá bem. Manu, contigo. Tá bem. Então, boa noite novamente, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um evento do programa de extensão explicando o sistema polinético para a comunidade. E é com muito orgulho, então, que a nossa convidada de hoje é a professora doutora Jucimara Balbissarelli, e ela vai abordar o tema impacto do hipotiroidismo e no sistema polinético e o uso de compostos naturais como possível efeito protetor. Então, agora a gente vai ficar com a apresentação e a fala da Jucimara, e caso houver dúvidas, podem escrever no chat, que ao final aí a gente vai respondendo. Isso mesmo. Muito obrigada pela apresentação, Manuela. Bom, eu escolhi, então, trazer para vocês um trabalho com grupos de animais, para que eu pudesse também mostrar um pouquinho o uso dos compostos naturais com possível efeito protetor. A gente vai iniciar, então, falando um pouquinho sobre a tireoide. Embora eu acredite, né, que todo mundo já ouviu falar e já tem uma ideia, a tireoide, ela é a glândula, uma das maiores e mais importantes glândulas do nosso organismo, do corpo humano, e ela é responsável pelo controle do nosso metabolismo, porque nessa glândula são formados e armazenados os hormônios tireoidianos, que são extremamente importantes, porque eles agem em quase todas as células do corpo e, por isso, auxiliam no controle de todas as suas funções. Como é que acontece a formação dos hormônios tireoidianos? Bom, inicia lá com o iodeto da dieta. Então, geralmente, então, é necessário uma quantidade mínima de iodo ou iodeto na nossa dieta. Então, talvez agora, né, as pessoas não tenham muito essa noção, mas no passado, níveis reduzidos de iodo na dieta eram mais comuns e por isso o hipotireoidismo também era mais comum. Devido a isso, o sal de cozinha hoje é iodado, né? Então, esses níveis da doença já estão menores. Mas então, a formação dos hormônios tireoidianos inicia lá com o iodo da dieta, que é absorvido no trato gastrointestinal, transportado, então, até a tireoide, e aqui é uma etapa bem importante, depois eu vou retomar só para vocês entenderem como é que funciona nos experimentos e com os modelos animais, que é a oxidação, então, do iodeto pela tireoperoxidase, a enzima-chave na formação desses hormônios, que em seguida, então, são incorporados a moléculas de tirosina na glândula tireoide, então, na tireoglobulina, formando finalmente os hormônios tiroxina, T4, e triodotironina, T3. O T4, ele corresponde à maior parte dos hormônios, tanto que, muito provavelmente, vocês já tenham feito, né, dosado os hormônios tireoidianos, e especialmente a tiroxina, ou T4. Então, T4 livre, muitas vezes, quando a gente faz exames gerais, né, de sangue, a tiroxina está presente ali, porque ela é a maior parte dos hormônios tireoidianos. Porém, mesmo estando em maior parte, quem é efetivamente o responsável maior pela ação dos hormônios e pela regulação de todas as funções que eu comentava é o T3, ou a triodotironina. Então, mesmo estando em menores quantidades, ele é responsável pela maior parte da ação. E muitas vezes é convertida a T4 nos tecidos periféricos, por isso acaba se dosando mais e se falando mais em T4. E como é que acontece esse controle, né, da regulação, da produção, da liberação dos hormônios? Bem, isso envolve um mecanismo um pouco complexo que vai além da glândula tireoide, envolve também hipotálamo e hipófise. Então, quando os níveis de T3 e T4, por exemplo, estão muito elevados, vai haver uma regulação para a diminuição do TRH, com uma sinalização para a hipófise para que aumente ou para que diminua os níveis de TSH.
Já quando T3 e T4 estão diminuídos, que é o que ocorre no hipotireoidismo, a sinalização desse feedback negativo aqui vai levar a uma maior produção de TSH, e esse passo é importante porque o TSH vai sinalizar para que a tireoide capte mais iodo e forme mais T3 e T4. Então, vejam bem, eu tenho níveis diminuídos de T3 e T4 e a sinalização leva a um aumento do TSH. Por isso, no hipotireoidismo clínico, o que a gente observa é a diminuição dos níveis de T3 e T4, porém um aumento nos níveis de TSH, sempre naquela tentativa do organismo de captar mais iodo para poder formar mais T3 e T4, né? Os hormônios, efetivamente, os hormônios tireoidianos, que aqui na apresentação eu chamo também por HTs, para facilitar um pouquinho. Quando esse processo que a gente viu, ele está desregulado de alguma forma ou ele não funciona de forma perfeita, podem haver diversos distúrbios endócrinos. Dentre eles, nós temos o hipotireoidismo, que é o foco, então, deste trabalho. O hipotireoidismo tem uma prevalência que varia, então, de acordo com a idade, sexo, é mais comum no sexo feminino, até não coloquei essa informação aqui, e varia principalmente de acordo com o suprimento de iodo. Então, como eu falava antes, em regiões onde não há iodo suficiente na dieta, nós temos, ou é deficiente, nós temos uma prevalência de hipotireoidismo bem mais alta, em torno de 4 a 5%, do que em regiões onde na alimentação já se tem quantidades adequadas de iodo na dieta. Então, nessas regiões, a prevalência ela já é bem menor. Como o T3 e T4 exercem efeitos nos mais diversos órgãos, eles acabam sendo considerados reguladores chaves do nosso metabolismo, do desenvolvimento e do crescimento. E devido a isso, quando eles estão em falta, digamos assim, ou quando não estão sendo produzidos de maneira adequada ou liberados de maneira adequada, diversos sintomas, até mesmo severos em alguns casos, podem ser observados, como cansaço e sonolência, intolerância ao frio, pele seca e pálida. De forma um pouco mais grave, depressão e lapsos de memória são bem comuns. Ganho de peso também é comum. Capacidade de concentração reduzida. Então, esses talvez sejam os principais, mas existem outros sintomas que o hipotireoidismo, quando diagnosticado e não tratado, pode apresentar ou causar. Bom, os hormônios tireoidianos, eles têm um papel importantíssimo na neurotransmissão. Porque eles estão relacionados, então, ao transporte e à produção dos dos receptores de adenosina. E aqui, então, a gente inicia a falar um pouquinho sobre algumas moléculas bem importantes para a nossa apresentação, que são o ATP e a acetilcolina. Embora em um desses trabalhos a gente tenha avaliado também o sistema colinérgico, como o nosso foco hoje seria sistema purinérgico, a gente não vai falar sobre acetilcolina e acetilcolinesterase. Porém, ela faz parte desse trabalho e depois eu deixo o link no final, ou o print para vocês, para quem quiser e tiver interesse em ler o artigo completo e os demais resultados. Então, essas moléculas, elas são coarmazenadas, muitas vezes coliberadas, liberadas em conjunto, e têm uma estreita relação com o comportamento, aprendizado e controle do fluxo sanguíneo cerebral. E, além disso, então, alguns trabalhos já têm demonstrado que o sistema cardiovascular também funciona como um alvo dos hormônios tireoidianos. Então, alguns estudos avaliam o papel dos hormônios tireoidianos nesse sistema, estando, então, associados a algumas doenças vasculares que envolvem processos como agregação plaquetária, controle do tônus vascular e aterosclerose. Alguns estudos já demonstraram
o estresse oxidativo acompanhando o hipotireoidismo. Inclusive, outros estudos do nosso grupo prévio também demonstraram esse estresse oxidativo, acompanhado de disfunção endotelial e com possível aumento da reatividade plaquetária, o que poderia se relacionar também a um aumento do potencial trombótico. Porém, à época, né, que esse trabalho foi realizado, embora a maior parte dos estudos demonstrasse essa relação de estresse oxidativo, níveis elevados de colesterol total, níveis elevados de LDL, com o hipotireoidismo, tanto clínico quanto subclínico, alguns outros trabalhos, em menor número, mas também existiam, faziam uma relação inversa, uma relação do hipertireoidismo com o aumento do potencial trombótico, e até mesmo e até mesmo do hipotireoidismo com alguns casos de sangramento. Então, nesse ponto, a gente se perguntou, né, se existem essas controvérsias, afinal, qual será a real relação? O que será que acontece? Será que o hipotireoidismo estaria mesmo relacionado ao aumento do potencial trombótico? Porque essa era a nossa hipótese, baseada em alguns estudos mais importantes da literatura. Porém, nós não tínhamos essa relação tão clara devido a esses outros estudos que mostravam algo inverso. Então, quando a gente fala em reatividade plaquetária ou doenças cardiovasculares, é super importante que a gente traga aqui à tona, né, a ação ou a importância das plaquetas, já que tanto no sangramento quanto nos eventos trombóticos, as plaquetas têm ação essencial. Elas, então, são associadas à trombose e à inflamação, que são situações que ocorrem ou podem ocorrer nessas doenças vasculares, e estão envolvidas nos processos hemostáticos através de mecanismos de adesão e agregação no local, formação de trombo nesses locais e atuam como uma fonte de moléculas de sinalização. Quais moléculas de sinalização? Então, entre as moléculas presentes nas plaquetas estão o ATP e o ADP. E aqui a gente inicia, então, a fazer a relação com a sinalização purinérgica. Afinal, né, para quem está estudando o sistema purinérgico, que eu acredito que é o caso, né, de grande parte do grupo de vocês, eles já são moléculas conhecidas, mas para muitos o ATP, quando a gente fala em ATP, só pensa em energia e algo assim. Então, aqui, quando eu falo nas moléculas de sinalização, o ATP, o ADP e o AMP, que são os nucleotídeos, e a adenosina, né, o nucleosídeo, eu entro nas principais moléculas de sinalização do sistema purinérgico. São elas que vão atuar nos receptores de superfície, nos receptores purinérgicos, sejam eles quais forem, né, de forma específica, e são responsáveis, então, por essa resposta celular. Os nucleotídeos e o nucleosídeo adenosina, eles estão presentes nos mais diversos sistemas e nos mais diversos tecidos, e eles têm a capacidade, né, vejam bem que moléculas têm a capacidade de alterar tantos processos, assim como dizia a Júlia, né, neurotransmissão, contração muscular, fluxo sanguíneo, inflamação, tromborregulação, eles conseguem alterar. E essas moléculas, elas, claro, têm a sua concentração controlada, digamos assim, por alguns fatores, como até mesmo permeabilidade e secreção das células, né, para o meio extracelular, mas, de forma bem importante aqui, as enzimas do sistema purinérgico, a NTPDase, a 5'-nucleotidase e a adenosina desaminase, aqui tratada como ADA, especialmente, são grandes responsáveis pelo metabolismo dessas moléculas, ou pela hidrólise do ATP, a ADP e a AMP, e pela desaminação, então, da adenosina à inosina. E quando se fala, então, nessa sinalização e nessas enzimas, a gente percebe que, como as moléculas estão envolvidas em todos estes processos que eu citava aqui, a atuação das enzimas é capaz de alterar o curso e ditar o resultado de diversas doenças.
E aqui, então, para quem é da área da sinalização purinérgica, essa figura já é uma figura conhecida nas suas mais diversas versões, né, que trata da cascata de sinalização, mostrando efetivamente os nucleotídeos ATP, ADP, MP e nucleosídeo adenosina agindo nos seus receptores do tipo P2X, P2Y, P1, cada um no seu receptor, e sendo, então, metabolizados pelas enzimas, a NTPDase, a 5-linho-nucleotidase, NPP. E aí, então, como eu acompanhei, né, os posts e acompanhei o que vocês têm estudado e tentado, né, demonstrar para a população acadêmica, enfim, eu percebi que vocês já falaram ali sobre o estudo do sistema purinérgico em diversas doenças, né? E, inclusive, em muitas dessas doenças, no nosso grupo de pesquisa na UFSM, o sistema purinérgico já foi avaliado. Artrite reumatoide, infarto do miocárdio, síndrome metabólica, esclerose múltipla, câncer de útero, mama ou pulmão, que foi o seminário, né, o último seminário que vocês tiveram, diabetes, HIV, hipertensão e AVC isquêmico. Pensando assim, né, como se sabe desse papel importante na época do desenvolvimento no mestrado e no doutorado, a nossa ideia foi avaliar o papel das enzimas ou a atividade das enzimas no hipotireoidismo, sendo que pouquíssimos trabalhos relatavam até então essa atividade. Alguns pesquisadores já vêm demonstrado também, não sei o quanto vocês também já estudaram nesse sentido, se os trabalhos de vocês já são relacionados, mas uma relação bem próxima do estresse oxidativo com o sistema purinérgico. Inclusive, em um dos artigos, né, que é o trabalho com humanos que a gente fez no meu doutorado, a gente mostra essa relação muito presente. Mas, né, especialmente no caso do hipotireoidismo, a gente sabe que os hormônios tireoidianos, eles são extremamente importantes para o metabolismo oxidativo. E por isso mesmo, um status alterado nos níveis dos hormônios poderia causar uma variação muito grande nas espécies reativas de oxigênio. E isso já era de se esperar, porque já se tinha essa ideia de alteração no metabolismo oxidativo baseada em alteração nos níveis de hormônios. Então, aqui nós pensamos em avaliar também alguns biomarcadores de dano oxidativo, já que essas espécies, como o peróxido de hidrogênio, o ânion superóxido, embora sejam produzidas normalmente, né, no organismo, fisiologicamente, em quantidades baixas, quando estão em quantidades maiores, podem causar danos grandes, né, para as nossas biomoléculas, tanto proteínas, quanto lipídios, quanto DNA. E devido a essa superprodução de espécies reativas, que nós supomos que acontece, e foi a nossa hipótese, as defesas antioxidantes do organismo tentam equilibrar, tentam retomar uma homeostase. Então, tanto defesas enzimáticas, quanto não enzimáticas, então superóxido dismutase, catalase, as enzimas, elas estarão atuando na tentativa de equilibrar o nível elevado das espécies reativas. E assim, então... E assim, então, essa nossa hipótese foi testada. Porém, o que se sabia até então com relação ao estresse oxidativo não era sobre ou a avaliação das enzimas ou a avaliação das espécies reativas em plaquetas. E esse foi o nosso objetivo. Já que estaríamos avaliando o potencial trombótico, já que estaríamos avaliando uma possível agregação plaquetária, então vamos avaliar se ocorre estresse oxidativo nas plaquetas. E agora, como eu falava sobre compostos naturais, esse é um tema, né, que chama a minha atenção, então, desde sempre, nós vamos falar sobre os flavonoides, que são um grupo muito grande de compostos polifenólicos encontrados, né, em diversas fontes alimentares. Então, justamente por isso, eles acabam fazendo parte da nossa dieta diária. Então, é comum
que eles façam parte. E sempre, né, na tentativa de que produtos naturais da dieta possam ser utilizados como um agente ou agentes terapêuticos promissores no tratamento de diversas patologias. Dentre esses flavonoides, a quercetina, que é o nosso principal flavonoide, é um dos mais abundantes e representa cerca de 95% do total de flavonoides ingeridos. Ela está presente principalmente, eu coloquei aqui algumas fontes, cebola, brócolis, repolho, maçã, e como ela está presente em grandes quantidades, a estimativa é de que os indivíduos que tenham uma alimentação natural e saudável consumam em torno de aproximadamente 25 miligramas por dia, o que é uma quantidade bem considerável em relação, por exemplo, a outros compostos naturais que a gente estuda que normalmente a ingesta é bem menor, ou a ingesta diária é bem menor. Então, foi baseado nisso e também porque a quercetina possui uma baixa toxicidade que se optou por avaliar o papel da quercetina no hipotireoidismo. A quercetina, além disso, né, também já é uma conhecida antioxidante. Ela tem um excelente potencial antioxidante, especialmente devido à estrutura química dela. O grupamento catecol aqui em amarelo, grupos hidroxila em azul, para quem gosta de entender mais quimicamente como funciona, são os principais responsáveis por essa remoção das espécies reativas e até mesmo como quelante dessas espécies, radical hidroxil e superóxido. Bom, então, o que se sabia no início é que a quercetina apresenta essa excelente propriedade antioxidante. Porém, nessa busca pela literatura, nessa busca na literatura, né, sobre a quercetina, nós encontramos que ela já apresenta também propriedades de redutora de colesterol total, propriedades anti-inflamatórias, antitumorais, de modulação da sinalização celular, propriedades antiagregantes, vasodilatadoras, neuroprotetoras e cardioprotetoras. Então, né, se a gente for observar, são diversas propriedades benéficas que a quercetina tem, mas o que nos chama mais atenção, neste caso, são as suas propriedades antiagregantes e vasodilatadoras, neuroprotetoras, cardioprotetoras e antioxidantes. Porque, né, já que a quercetina tem todas essas propriedades, por que não avaliar se existe uma relação e se ela teria um papel benéfico no hipotireoidismo? Então, pensando assim, a gente escolheu e elegeu alguns objetivos para o nosso trabalho. Primeiramente, nós queríamos entender e avaliar o envolvimento do sistema purinérgico nas alterações fisiológicas ou no mecanismo das alterações fisiológicas presentes nas desordens tireoidianas, né, para entender se haveria esse envolvimento do sistema purinérgico. Segundo, queríamos confirmar que o estresse oxidativo presente no hipotireoidismo, ele também estaria presente nas plaquetas dos animais e se haveria talvez uma relação, então, com o sistema purinérgico. E, por último, buscar alternativas para auxiliar no tratamento, na atenuação dos sintomas causados pelo hipotireoidismo. Porque também, é claro, né, quando a gente estuda esses produtos naturais, na pesquisa básica, a nossa ideia inicial não é substituir os medicamentos, ou nesse caso, substituir a reposição hormonal. Não é essa a ideia. Porém, a gente sabe que muitos pacientes com hipotireoidismo que fazem reposição hormonal, que utilizam a tiroxina para isso, mesmo assim, ainda continuam apresentando alguns sinais e sintomas que não são resolvidos somente com a reposição hormonal. Então, o que se objetiva é encontrar algumas alternativas que possam auxiliar, que possam ser adjuvantes nesse sentido. Então, a quercetina foi eleita para tentarmos encontrar, né, um possível efeito protetor. Esse trabalho, então, pessoal, ele foi realizado com animais, né, um experimento com ratos machos, Wistar,
O trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética, e esses animais, eles recebiam água e ração à vontade, com uma diferença. Os grupos nos quais se induziu o hipotireoidismo receberam metimazol, e eu já vou falar um pouquinho sobre isso. Então, foram 6 grupos, sendo que nós tínhamos um grupo controle, que recebia apenas água, 2 grupos controle, que recebiam apenas a quercetina, porém em 2 doses diferentes, o que também é comum para quem não tem muita proximidade com esses experimentos. Geralmente nós testamos doses diferentes daquele composto, porque o ideal sempre é que ele funcione, que tenha efeitos benéficos na menor dose possível. Porém, é possível que a gente erre a dose às vezes, né, e não tenha certeza. Então, assim, geralmente o que é feito é testar mais do que uma dose quando possível, porque aí nós saberemos exatamente qual a dose mais eficaz. Grupo metimazol e água, e grupo metimazol e quercetina, 10 e 25 miligramas por quilo. Agora eu vou explicar para vocês um pouquinho, então, o que seria, por que metimazol? O que tem a ver o metimazol com o hipotireoidismo e como é que foi o nosso experimento? Bom, vocês lembram lá no início que eu mostrei para vocês como funcionava a síntese dos hormônios tireoidianos, e ainda eu foquei na reação catalisada pela tireoperoxidase, que é extremamente importante, que é onde ocorre a oxidação do iodeto. O metimazol, ele paralisa essa reação, ele impede a reação de acontecer, bloqueia a ação da tireoperoxidase e ainda inibe a próxima etapa, que seria a iodetação dos resíduos de tirosina. Fazendo isso, bloqueando as 2 etapas, ele acaba por impedir a síntese dos hormônios T3 e T4. E causa nos animais um quadro, então, muito semelhante ao que é visto no caso do hipotireoidismo em humanos. Por isso, o metimazol, então, se tornou, né, nos últimos tempos, um importante modelo para o estudo das complicações metabólicas que são causadas pelo hipotireoidismo. E ele pode ser utilizado com certa segurança para a indução do hipotireoidismo. Esqueci de falar que o metimazol, ele é um fármaco, um medicamento utilizado no tratamento do hipertireoidismo, justamente porque ele é uma droga antitireoidiana. Então, aqui, rapidinho, nós optamos por induzir o hipotireoidismo inicialmente. Então, nos primeiros 30 dias, os animais receberam apenas metimazol. Nesses 30 dias, no 30º dia, os níveis hormonais foram dosados para que se confirmasse que o modelo funcionou, que os animais realmente estavam com hipotireoidismo. E somente a partir daí eles foram tratados, então, com a quercetina. Então, nesse caso, eles já estavam com a doença e depois eles receberam o tratamento. Não foi preventivo esse tratamento, e já foi, sim, depois da doença instalada. Também se optou por fazermos um tratamento mais longo, né? Já que foram 30 dias somente para indução, nós resolvemos fazer um tratamento de mais 60 dias, um tratamento de 90 dias. Quando se fala em estudos com animais, ele é um tratamento longo, que pode ser considerado crônico. Este trabalho, então, como eu comentava, deu origem a alguns artigos, e eu trouxe 2 para falar aqui com vocês. O primeiro deles mostra as alterações causadas pelo hipotireoidismo nas plaquetas e o papel da quercetina alterando a atividade das enzimas purinérgicas. Bom, então, após o primeiro mês de administração do metimazol, como eu falei, a gente precisou dosar os níveis plasmáticos dos hormônios T3 e T4, e aí sim comprovamos que estavam bem abaixo dos níveis do grupo controle. E aí o nosso modelo, ele foi comprovado, o hipotireoidismo estava presente nos animais. Esses níveis baixos, eles permaneceram, inclusive, no 3º mês. Então, os níveis diminuídos de T3 e T4 se mantiveram. E os animais tratados com quercetina não tiveram reversão dos níveis desses hormônios. Então, isso mostra que, embora a quercetina tenha apresentado diversos efeitos benéficos, que nós veremos depois,
ela não foi capaz de mudar ou de aumentar os níveis dos hormônios tireoidianos. Não, então não foi esse o mecanismo pelo qual ela teve efeito. Por isso ela não poderia substituir, por exemplo, a reposição hormonal, e sim seria apenas um adjuvante. E aqui, então, eu trouxe para vocês os resultados das nossas enzimas tão queridas, né? A NTPDase e a 5'-nucleotidase, ou os gráficos mostram a hidrólise do ATP, ADP e AMP. Nestes grupos em pontilhado, nós temos os grupos que são controle, todos os gráficos serão assim, e em preto são os grupos do hipotireoidismo, tratados com quercetina, o hipotireoidismo sozinho, aqui com W, ou hipotireoidismo tratados com quercetina, 10 ou 25. Nós observamos que a NTPDase, tanto quando a ATP foi utilizado, quando a ADP foi utilizado, não teve alteração no hipotireoidismo. Porém, a 5'-nucleotidase, sim, houve uma diminuição dos níveis dessas enzimas. E qual é o papel da enzima 5'-nucleotidase? O que ela faz aqui? Ela levaria à formação, lembrando da nossa cascata, da adenosina. Então, se ocorre uma diminuição na atividade da 5'-nucleotidase, o que a gente pode pensar com relação a isso? Que possivelmente, se a enzima está atuando menos, ela está formando menos adenosina, certo? Então, essa é uma hipótese, né? E a hipótese do nosso estudo. Sendo a adenosina uma molécula extremamente importante, esse resultado, então, ele chama bastante atenção. A quercetina, por outro lado, quando foi utilizada sozinha, olha, aqui nesses grupos em pontilhado é grupo controle, nem é hipotireoidismo. Ela demonstrou na maior dose, e em alguns casos até na menor dose, uma inibição das enzimas. E quando os animais com hipotireoidismo foram tratados com ela, também houve essa diminuição. E esses resultados de inibição enzimática pela quercetina estão de acordo com outros trabalhos que mostraram in vitro essa ação inibitória da quercetina. Vou voltar a falar sobre eles em breve. Com relação à enzima adenosina desaminase, a próxima da nossa cascata, nós observamos que não houve atividade, não houve alteração na sua atividade. Mas vejam bem, né, pessoal? Eu acabei de falar para vocês que a 5'-nucleotidase estava diminuída. Possivelmente, menos adenosina estaria sendo formada. Então, imaginem, menos adenosina sendo formada, mas a enzima que é responsável por desaminá-la não diminuiu, ela continuou agindo. Então, o que a gente consegue imaginar aqui é que a pouca adenosina que estava sendo formada não foi poupada. Possivelmente, voltando para a nossa cascata, ela foi sim desaminada e formou inosina. Então, é de se imaginar que a adenosina ela não consegue permanecer no meio em concentrações adequadas e por um tempo adequado no hipotireoidismo para exercer o seu papel de cardioprotetor e papel de proteção, né, vascular. Então, essa diminuição nos níveis de adenosina é esperado e seria bastante prejudicial. A quercetina aqui diminuiu a atividade da adenosina desaminase. E esse é um resultado bem importante, porque a diminuição da atividade da enzima causada pela quercetina, sempre nesses grupos Q10 e Q25, pessoal, para não perder o foco, poderia levar a um aumento da adenosina no meio. Então, nós teríamos, com o tratamento com quercetina, níveis maiores de adenosina presentes, restabelecendo talvez um papel normal e um papel protetor dessa molécula. Enquanto só no hipotireoidismo, sem nenhum tratamento, isso não é visto. Observando essa inibição que a quercetina causa, porque vocês viram que ela sozinha, tanto em grupo controle quanto em grupo hipo, ela inibiu as enzimas. Então, nós sabíamos que existiam alguns estudos in vitro, mas resolvemos investigar de forma mais aprofundada. E avaliamos através de estudos de cinética enzimática. Não sei se vocês têm muita noção de como funcionam esses estudos, mas nós observamos através
da cinética, os tipos de inibição, e o resultado que eu trouxe para mostrar para vocês aqui é o IC50, que é a concentração inibitória mínima. E foi possível comprovar, então, com esses estudos, que sim, a quercetina inibe as ectonucleotidases, tanto em condições saudáveis quanto em condições patológicas, e em uma concentração menor desse flavonoide é necessário para inibir a hidrólise de AMP, ou a 5-linha-nucleotidase. Já uma concentração um pouco maior é necessária para a inibição da hidrólise do ATP. Então, nós demonstramos que a quercetina, sim, é uma inibidora da atividade dessas enzimas. E isso, embora para o nosso trabalho seja importante, não é só no hipotireoidismo que será, né? Porque em muitas desordens onde se observe alterações no sistema purinérgico, a quercetina poderia ser utilizada devido a esse papel inibitório. E essa inibição das enzimas, ela é uma inibição que já foi também avaliada, e inclusive alguns estudos mostram uma propriedade quelante dos flavonoides que pode ser responsável por essa inibição e diminuição. Além das atividades das enzimas, como nós sabemos da relação das moléculas de sinalização com a agregação plaquetária, nós avaliamos, então, a agregação plaquetária nestes animais e observamos que nos grupos com hipotireoidismo, aqui lembrando no Hzinho, no W, que é somente água, a agregação plaquetária estava muito aumentada, tanto quando se utilizou 5 micromolar ou 10 micromolar do agonista ADP. Neste resultado, nós podemos comprovar ou relacionar, sugerir o potencial trombótico do hipotireoidismo, porque a agregação plaquetária foi muito aumentada. Então, a nossa primeira hipótese se confirmou com esse resultado, que possivelmente é um dos mais importantes do trabalho. E o que nós observamos aqui, né, de forma bem interessante? Que a quercetina, ou o tratamento com quercetina, reverteu essa superagregação. Então, foi extremamente benéfico, diminuindo, e na dose, ambas as doses, ou na dose maior, nesse caso, a agregação plaquetária retornou aos níveis de controle. Essa reversão, né, no aumento da agregação plaquetária, a gente supõe que possa ser devido a alguns mecanismos. Primeiro, a diminuição da atividade da ADA, da adenosina desaminase, porque fazendo isso, diminuindo a atividade da ADA, nós temos mais adenosina no meio, e a adenosina poderia ser responsável por manter os níveis normais, por reverter esse aumento ou garantir um potencial protetor. E segundo, porque sabe-se que a quercetina, ela pode ser internalizada pelas plaquetas e metabolizada nelas. Então, um estudo bem interessante, demonstrou que as plaquetas podem internalizar a quercetina e metabolizá-la. E os compostos formados nesse metabolismo, eles podem antagonizar os receptores de superfície das plaquetas, como o receptor de estrogênio e tromboxano A2, o que acabaria inibindo a ativação das plaquetas e, consequentemente, inibindo, então, o potencial trombótico das plaquetas. E os nossos resultados de estresse oxidativo em plaquetas mostraram, então, que realmente no hipotireoidismo a lipoperoxidação estava aumentada e que a quercetina conseguiu reverter, já que ela é uma excelente antioxidante, esses níveis de espécies reativas de TBARs aumentados. E ainda, a superóxido dismutase e a catalase, que são as nossas enzimas antioxidantes, estavam agindo, possivelmente por isso seus níveis foram depledados, né, diminuídos, e a quercetina atuou revertendo seus níveis até níveis de controle. Então, essa diminuição da atividade da SOD e da CAT no grupo hipotireoidismo, assim como o aumento do TBARS, confirmou e sustentou a hipótese de estresse oxidativo, inclusive nas plaquetas, que foi onde essas análises foram realizadas.
E também demonstrou aqui que a quercetina, sim, tem potencial para reverter, né, ou para modular essas enzimas, tanto que ela preveniu o seu decréscimo e fez com que as enzimas retornassem a seus níveis controle, que seriam os níveis necessários para manter a proteção do nosso organismo. Então, forneceu proteção contra os danos oxidativos. No nosso segundo trabalho, então por isso eu falava que a propriedade neuroprotetora da quercetina também nos importa, então nós vimos no primeiro trabalho essa atuação em relação do hipotireoidismo com desordens vasculares, ou cardiovasculares, ou das plaquetas. No segundo trabalho, nós avaliamos as alterações que aconteceriam, então, em sinaptossomas cerebrais dos animais com hipotireoidismo, na mesma metodologia, então, o mesmo trabalho, o mesmo desenho experimental, e o efeito, então, da quercetina no tratamento destes animais. Com uma diferença, que neste trabalho nós apresentamos os resultados já no primeiro mês, naquele ponto nos 30 dias onde nós só temos o grupo controle e o grupo hipotireoidismo, e fazemos uma comparação com os resultados encontrados no terceiro mês. Mas nós observamos que no primeiro mês não houve nenhuma alteração na atividade da NTPDase, em sinaptossomas, em sistema nervoso central agora, né, cerebral de animais com hipotireoidismo. Esse resultado se manteve, inclusive no terceiro mês, então após todo o tempo de tratamento, 90 dias. Não houve redução e nem aumento na atividade da NTPDase. A quercetina sozinha, da mesma forma que se mostrou em plaquetas, inibiu a atividade das enzimas. E nesse caso, nós resolvemos então avaliar in vitro a atividade inibitória das enzimas e mostramos que a quercetina inibe, sim, em alguns casos em forma de dose dependente, e em outros não tanto, mas em doses maiores ela inibe a atividade das enzimas, tanto da NTPDase quanto da 5-linha-nucleotidase em sistema nervoso central, comprovando, mais uma vez, o seu potencial de inibição. Porém, enquanto que na NTPDase o hipotireoidismo não apresentou diferenças, na 5-linha-nucleotidase, de forma agora oposta ao trabalho anterior, o hipotireoidismo causou um aumento da atividade da 5-linha-nucleotidase, possivelmente aumentando níveis de adenosina, né? Um resultado bem interessante, que alteraria, provavelmente, a transmissão purinérgica com efeitos no sistema nervoso central, possivelmente alterando ou causando até mesmo algum sintoma relacionado a isso. O tratamento com quercetina, ele foi benéfico porque ele diminuiu a atividade da enzima ou reduziu a hidrólise do AMP, retornando aos níveis controle. Então, na verdade, ela restabeleceu uma homeostase, por isso foi benéfica. Com relação à atividade da ADA, também não houve alteração no sistema nervoso central, mas observou-se que a quercetina, mais uma vez, inibiu a atividade da adenosina desaminase. E lembrando, se ela inibe a atividade da adenosina desaminase, é possível que ocorra, então, uma redução da desaminação da adenosina, fazendo com que mais adenosina fique presente no organismo, e essa adenosina possivelmente tem uma ação neuroprotetora, comprovando, né, mais uma vez, as propriedades benéficas da quercetina. Sendo assim, então, como conclusões do nosso trabalho, né, foram algumas, e ainda, né, não todas, porque aqui eu trouxe mais os resultados mais focados no sistema purinérgico, e inclusive a parte de cinética também, só algumas delas, né, porque essa parte é uma parte que envolve mais cálculos e que é um pouquinho mais complicado. Mas o que a gente pôde sugerir depois de realizar esse trabalho, depois de vermos os nossos resultados todos em conjunto? Que um dos mecanismos pelos quais a quercetina pode prevenir ou reduzir as anormalidades plaquetárias e as complicações vasculares que podem acontecer no hipotireoidismo é sim através da modulação da atividade das ectoenzimas do sistema purinérgico,
porque isso ela faz. E o tratamento com a quercetina, também de forma muito importante, reverteu o aumento da agregação plaquetária, mostrando que este flavonoide tem um importante papel na prevenção dos processos trombólicos no hipotireoidismo. E ainda que o aumento da atividade da 5-linha-nucleotidase em sistema nervoso central, em sinaptossomas cerebrais dos animais com hipotireoidismo, indica uma alteração na neurotransmissão purinérgica. E essa alteração, assim como qualquer alteração a nível central, poderia causar prejuízos no sistema nervoso central. E a quercetina, ao atuar como uma inibidora enzimática, ela pode ser importante nesse sentido, porque ela pode reverter esse processo, causar um aumento nas concentrações de adenosina, e sendo a adenosina uma molécula neuroprotetora, consequentemente, a quercetina também pode ter uma propriedade neuroprotetora e ser assim, então, considerada um composto promissor, né? Como eu falava na terapia adjuvante para pacientes com hipotireoidismo. No símbolo da quercetina aqui, a gente sempre deixa, né, as fontes de quercetina para incentivar a todos que assistem. Vamos lá, pessoal, vamos trazer para a nossa alimentação, né, com alimentos que tenham quercetina para que não seja necessário, talvez, suplementação com ela. Então, eu só queria agradecer o convite, muito obrigada. Agradecer também ao Enzitox, que foi o laboratório na UFSM onde foi desenvolvido, e deixei uma frasezinha aqui para vocês que eu acredito bem importante. E, por último, eu não coloquei aqui, mas eu queria só dizer que eu desejo muito que todos vocês, né, que estão aqui, persistam, insistam, acreditem na ciência, resistam. E era isso, então. Muito obrigada. Jusce, que palestra maravilhosa, que fala maravilhosa, excelente, parabéns, uns resultados lindos, né? Eu já conheci os teus resultados, em virtude que foram do seu doutorado, né? Mas cada vez que eu vejo você explicando-os e vejo o seu carinho por eles, né? Eu fico emocionada. Então, parabéns, trabalho lindo, né? 2 artigos super bem publicados, né? Mostrando o papel da quercetina, então, como um promissor, né? Coadjuvante terapêutico, assim como tantos outros compostos naturais. Desde 2016, que eu entrei no PPG CETAL, que é o Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos, eu comecei a trabalhar mais com compostos naturais também. E assim, nós temos uma infinidade de compostos naturais que podem ser explorados e eles estão trazendo resultados fantásticos. Então, parabéns, Jusce, por esses resultados, parabéns pela sua palestra, excelente. Eu vou deixar a Manu abrir para perguntas, fazer a sua fala e depois eu tenho uma perguntinha. Tá bem. Por enquanto, o pessoal aqui no chat está bem tímido, eu acho. Ninguém pediu nada ainda. Muito obrigada, pessoal. Só elogios. Só elogios pela tua palestra, que realmente foi muito, muito boa. Muito esclarecedora, cheia de conhecimentos. A gente só tem que agradecer. Acreditarmos na quercetina. Agora o nosso próximo trabalho vai testar o resveratrol também. Mas, na verdade, é porque a gente ainda quer fazer outras coisas, né? Que na época a gente não conseguia, que era avaliar não só a atividade das enzimas, como a expressão, como a densidade. Jusce, mas aproveitando, já que o pessoal está tímido, né? Até que surjam mais perguntas. No teu primeiro manuscrito, você falou o seguinte, que na verdade foi feito primeiro, né, a indução de hipotireoidismo e depois o tratamento. Claro, surgiu a dúvida, mas depois eu pensei, não é, na verdade, não tem muito sentido clínico, né, da gente tratar antes da doença aparecer, né? Mais ou menos, né? Mais ou menos, porque se a gente previne... O que você acha disso? Agora, nesse trabalho, a gente vai fazer concomitante. A gente já fez, na verdade, um trabalho com resveratrol, só que foi com foco em sistema colinérgico. E aí, o próximo agora vai focar em sistema purinérgico.
e a ideia é fazer ao mesmo tempo. É que no início, assim, não existiam muitos trabalhos com o modelo bem definido de indução do hipotireoidismo. Então, a gente ficou um pouco preocupado e achou que seria melhor ter certeza que induziria o modelo, enfim, e depois iniciar o tratamento. Mas eu acredito que sim, que seria, porque se a gente pensar na nossa alimentação e não só na suplementação, o ideal seria que a gente prevenisse, então, que a gente conseguisse fazer ao mesmo tempo. Então, acho que os dois têm a sua importância. Se eu pensar mais como um adjuvante terapêutico, eu pensaria mais no pós, mas pensando talvez na alimentação, já no durante. E aí, por isso, agora a gente vai fazer, assim, o tratamento já desde o início. Ah, perfeito, excelente, excelente, ótimo, que aí, inclusive, reforça, né, a questão de você ter uma dieta rica em antioxidantes, né, rica em produtos naturais, evitar, então, os processados, né, evitar muita gordura, evitar, então, muito sal, então, todas essas questões relacionadas, né, à alimentação, uma alimentação saudável, né, reforçando ainda mais a importância de uma alimentação saudável. Temos umas perguntas aqui no chat agora. Tá, perfeito, Manu. Então, por favor, fique à vontade. Oi, então. A primeira pergunta é da Karen Duarte. Ela pediu se o uso de animais foi levado em consideração os animais de diversas idades ou somente com adultos, e se já pensaram em fazer em animais jovens e idosos. Como a idade mais preponderante para o hipotireoidismo geralmente é em torno de 45 a 60 anos, nem é assim tão idoso o público. Então, a gente não, né, até por serem animais com um tratamento longo, os animais eram adultos jovens, mas nem tanto assim. Mas, claro que seria interessante manter, talvez um pouco mais, né, chegando nessa fase que seria semelhante a idosos, ou a fase que o hipo é mais prevalente. Mas nós não fizemos, não só. E na verdade, nem tínhamos pensado mesmo nisso. Mas é sim uma ideia. Bem interessante, inclusive, para mostrar talvez talvez tenha até alguma diferença devido ao metabolismo, né, mais desacelerado, mais lento. Bem interessante a pergunta aqui. Temos outra pergunta, então, da Nádia. Ela pediu se tem alguma diferença nessa questão do hipotireoidismo primário e do secundário. Provavelmente tenha, né? Nesse caso, a gente não fez nas duas formas, no hipotireoidismo secundário, por exemplo, mas possivelmente teria diferença, eu imagino, por ser uma fisiopatologia diferente. Mas não tem como saber mesmo, como confirmar isso. Foram essas as questões. Muito obrigada pelo esclarecimento. Acho que não temos mais questões. Bom, então eu vou deixar a Manu fazer os últimos agradecimentos, mas antes, então, agradecer novamente a Jusce, agradecer a todos os presentes. Tivemos 33 participantes, coisa boa, né? Uma sala cheia, eu fico tão feliz quando temos uma sala cheia. Está sempre convidada a participar do projeto, curtir a página, curtir as postagens. Muito obrigada, Jusce, e ficamos à disposição para o que você precisar. Eu que agradeço, muito obrigada. Bom, com certeza eu vou acompanhar mais agora a página e os próximos eventos. Certo, ótimo. Bom, nós só temos que agradecer a noite de hoje, que foi com muito conhecimento, muito esclarecedora, uma palestra muito esclarecedora, com muito conhecimento. A gente espera que a gente possa fazer mais essa parceria, quem sabe, né? Levar isso adiante. E a gente também fica à disposição, se precisar de qualquer coisa, nós nos colocamos à disposição para você também. Obrigada, Manuel. Obrigada a todos. E desejo muito sucesso, que o projeto continue assim, alcançando cada vez mais e mais pessoas, que isso vai acabar acontecendo, né? Vocês estão só no início, já está assim, com um número grande de participantes, então tem tudo para ser super sucesso. Então, tá certo. Obrigada, Jusce. Obrigada novamente. Obrigada a todos os participantes. Um abraço. Nos vemos em breve.